Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para desejar a você mais um excelente dia. Que Deus venha abençoar o seu dia, em tudo que você colocar as suas mãos, que venha prosperar. Os últimos dias eu tenho compartilhado um pouco aqui, gravando os vídeos, um pouco da minha vida, um pouco da minha experiência. Por natureza, cada pessoa tem uma característica, né? E a minha, eu não sou muito de compartilhar, né? Isso é característica pessoal minha e também um pouco do ensinamento, a questão que eu carrego da cultura japonesa, né? Então a gente é um pouco meio restrito, né? Sistemático, né? As pessoas costumam falar muito, né? O japonês é sistemático, né? E eu tenho isso. E o porquê de, nesse momento, estar compartilhando, se apresentando, né? Deixa eu explicar um pouquinho. A minha busca, a minha busca pessoal por amadurecimento, crescimento como pessoa, iniciou mais ou menos quando eu tinha 17 anos de idade. A partir daí foi bem forte mesmo essa busca, que eu não era conformado comigo mesmo. Eu era uma pessoa muito estressada, muito explosiva, né? Eu não sei se tem um pouco a ver, né? Mas parece que eu tenho bastante característica do que as pessoas hoje em dia dizem, né? Essas questões de falta de foco, que eles costumam colocar esses rótulos hoje em dia, né? Uns nomes, umas siglas tão difíceis que eu nem decorei. Mas parece que eu tinha bastante disso. Eu falo parece porque realmente hoje não tem mais sombras dessas coisas assim na minha vida, né? Mas devido a esse processo que se iniciou, né, de desenvolvimento pessoal aos 17 anos de idade. Foi bem intenso mesmo, principalmente dos 17 até 18 para 19 ali. Eu passei por um programa de treinamento bem pesado, quase que similar ao exército. E ali sim, foi onde criou minhas bases, né? Me fortaleceu bastante nessas nessas deficiências que eu tinha, né, em questão de conseguir focar, pensar de forma sistemática, né, e assim por diante. E depois de lá para cá, muita coisa se passou. Então, a partir dessa idade, dos 17 anos, eu iniciei nesse mundo do aprendizado, da busca, né? E logo cedo eu aprendi uma coisa, que existe duas formas da gente aprender na vida. Uma é você passando pelo processo, você vivenciando. E a segunda é aprender através das experiências de outras pessoas. Tanto uma forma como a outra, elas têm o resultado final do aprendizado. Então, são eficazes, mas elas são distintas umas da outra. O que a gente aprende através da experiência pessoal, ela é muito mais intensa e mais profunda, porque a gente aprende muita coisa nesse processo, no aprendizado. Mas nem todo mundo gostaria muito de estar passando, porque normalmente esse processo ele acompanha dor, ele acompanha dor. Então o processo de transformação, a metamorfose, ele é um processo dolorido, faz parte. É assim com a natureza também. Por exemplo, a gente vê uma borboleta, ela é muito bonita, mas antes disso ela passa pela metamorfose, na qual, né, a largata, né, entra dentro daquele casulo, e ali é o processo das dores, né? Então, para sair também, rasgar, né, o casulo, aquela casquinha, e sair também, ali é com muito esforço. Mas quando termina esse processo, nós temos aquela borboleta linda, maravilhosa, né? Então é assim também na nossa vida, na vida humana também, no processo de evolução, de transformação, de amadurecimento. Então tem essas duas formas. Então, por que de eu estar compartilhando um pouco da minha vida, mesmo não gostando de ficar me expondo? É considerando essa questão. Se através de eu compartilhar um pouco de minhas experiências, eu puder ajudar algumas pessoas
no processo difícil que possa estar passando, isso é válido, porque um ser humano, uma pessoa, ela é muito importante. Ela tem um valor muito grande para Deus, né? Um pai de família, se a família perde um pai de família, a esposa perder seu marido, seus filhos, é uma perda muito grande. Uma esposa também, deixar o marido com filhos, é muito... algumas pessoas não conseguem nem se recuperar, né, de uma tragédia assim. Isso ocorre, né? Então, se por apenas eu compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha experiência, eu puder ajudar você no seu processo evolutivo, isso para mim já paga tudo o esforço de estar aqui. Então, por isso, compartilhei um pouquinho esses dias de alguns acontecimentos até pessoais. Em nenhum momento é falando de forma crítica ou querendo falar mal de alguém, de algum processo, de algum curso que existe no mercado. Não, tá? É uma forma neutra, falando fatos, e que através dali a gente possa ter alguma coisa para aprender. Finalizando, ontem, no vídeo anterior, eu falei sobre apresentei uma reação que eu tive de alguns profissionais, de algumas pessoas, né, especificamente. E essas pessoas, principalmente a parte do profissional, é uma pessoa que ela já é iniciada no mundo do desenvolvimento humano. Como eu falei no vídeo anterior, hoje a gente vive a era motivacional. Hoje é status ser palestrante motivacional. As pessoas ficam falando bastante baboseira, mas eles falam com técnicas de oratória, de persuasão, então parece ser. Quando você vai num evento desse, eles usam de diversas dinâmicas para te envolver, fazer você participar, para você estar ali vibrando, gritando. Então você sai dali, né? Como se, agora a minha vida está mudada. Aí passa uns 2 dias, ainda parece fazer sentido, 4, 5, 7 dias, deu uma semana, você já não lembra mais o que foi mesmo. E assim acaba se passando, até você ir em outro evento e tomar uma outra dose de motivação. Só que esse tipo de coisa não faz a mudança real que normalmente você buscamos para a nossa vida. A gente não quer momentos, nós queremos viver transformação real. Eu acredito que seja assim na sua vida, porque é assim na minha, né? Quando eu era jovem, tudo bem, aquele movimentinho, aquela ondinha ali, até que ia. Mas hoje, na idade adulta, tendo família, eu busco algo mais concreto, algo que fique, mesmo que eu tenha que lutar, batalhar por aquilo, mas que fique, né, ali concreto, algo visível. Então é assim que eu busco. Voltando à questão, existem esses cursos de diversos valores, desde o gratuito, ou você levar 1 quilo de um mantimento não perecível como estratégia, né, que eles fazem isso, eles usam-se, né, de gatilhos, dizendo que eles são uma instituição que ajuda ao próximo e tal, a estratégia. Já tem outros, né, de 500, de 1.000, 2, 3, 5, 10, 15, até de 20 mil. Depois daí ainda existe alguns outros de 30, 50 mil, que são algumas imersões, eles criam grupos de network, também tem. Mas o valor padrão ainda é entre 10 até 20 mil. Isso ainda é comum para quem é iniciado nessa área. Ele começa e só conforme ele vai tendo os resultados ali, ele vai gastando mais nesses outros cursos. E o que eu quero te dizer, temos que tomar muito cuidado com o que você se permite se alimentar. O alimento, ele não é apenas alimento físico. Quando você se permite ir a um curso ou ouvir um vídeo motivacional, você está se permitindo a se alimentar daquela informação. E toda a informação, quando você recebe, vai ter uma reação. Como eu disse, a questão do vídeo anterior, esses profissionais já são formados, já fizeram cursos caríssimos, né, para a população no contexto geral,
Então, assim, eu esperava, a gente esperamos dessas pessoas que elas tenham uma desenvoltura como ser humano, como caráter, um pouco melhor. Só que não é o que a gente vê, porque tem algumas armadilhas dentro desses programas. O foco ali é trabalhar resultado a qualquer custo. Existe um livro muito famoso que muitos gurus do desenvolvimento humano ou do marketing digital têm esse livro como um livro de cabeceira. Eles deixam ali sempre do lado deles, estão ali dia e noite comendo desse livro, né? E eles chamam assim, as 48 leis do poder. Não sei se você já leu. Esse livro é um livro bem extenso, bem grosso, assim, bastante, acho que 400 e poucas folhas, mas é um livro sobre manipulação, é um livro sujo. E as pessoas estão venerando este conteúdo. Olha lá o que ensina, é que para você ter resultado, se precisar puxar o saco dos outros, você tem que puxa o saco dos outros, se faz, né, de bobo da corte para colher, né, jogar um verde para colher um maduro, acho que é assim que se fala, né, no ditado português. Então, assim, muito desses programas têm essas bases. Venha a mim, ao meu reino, e só isso. E quando você passa a participar desses cursos, as pessoas começam a ser capacitadas com diversos conhecimentos, como técnicas, né, de persuasão, gatilhos mentais, e eles passam a usar isso nas suas estratégias, no seu dia a dia, no seu convívio, nos seus negócios, nos seus fechamentos de venda. Para quê? O objetivo é ganhar. No vídeo anterior eu falei 2 casos que, no contexto geral, vendo assim, mas espera aí, se você saiu perdendo, você não venceu. Mas para mim foi uma vitória, porque eu me desvinculei de algo que eu identifiquei que não seria bom para mim. Então, mesmo aparecendo ser um prejuízo, para mim é lucro. Eu não sou a favor daquela ideia de que dá 3 passos para trás para pegar impulso, não. Esse negócio não é, a gente não precisa parar, não precisamos retroceder. A gente, se precisar desacelerar um pouco, sim. Então, para mim, isso não é um prejuízo, né? Foi eliminado da minha vida algo que poderia me atrapalhar ali na frente. Então, para mim, é vitória. Mas essas pessoas que fazem cursos, eles não aceitam. Não. Tomar prejuízo, jamais. E nisso daí é desenvolvido uma parte boa de negócio, eles passam a se tornar mais experientes em negociação, mas só que por essas características que vai sendo desenvolvida nelas, que venha a mim, ao meu reino, só eu que tenho que lucrar, nessa questão é onde está a armadilha. Opa. Tem uma abelhinha aqui querendo ouvir a mensagem. Aí mora a armadilha. Se você não tomar cuidado e se desenvolver dessa forma, você pode sim ter sucesso aqui nessa vida, alcançar as suas coisas, mas um momento ou outro o tiro vai sair pela culatra. O que você semear, garantido você vai colher. Então, esse tipo de semeadura, ela carrega com si uma pequena vibração negativa. Então, no futuro, quando você tiver tudo, tiver sua casona, seu carrão, viajando para cá e para lá, vai chegar uma hora que essas coisas externas vão parar de te satisfazer. E ali vai vir uma lacuna, um buraco dentro do seu ser, que é o que a gente vê muito com pessoas já bem-sucedidas que estão em processos de terapias, porque estão em depressão, porque uma hora ou outra a cobrança vem, e ela vem de dentro para fora. Então, que vocês venham, né? Nunca parar em buscar, mas tome cuidado com as fontes nas quais vocês buscam. Cuidado muito com o que vocês se alimentam, com os ouvidos, ouvindo, com os olhos, vendo. Porque é através desses 2 sentidos que nós absorvemos a maior parte da nossa informação. E até a nossa vida, quase todos os nossos sentidos, né, são ocupados através da visão e da audição.
É vendo e ouvindo que o nosso cérebro vai criando a interpretação do que hoje nós chamamos de mundo, do que chamamos de real. Então, é por esse motivo que eu tenho compartilhado um pouco da minha vida, para que através de minhas experiências, como eu compartilhei no vídeo anterior um pouco sobre um determinado acontecimento, eu compartilhei para que através de eu ter passado, talvez pela minha falha, você possa aprender e evitar de cair na mesma armadilha e assim, né, acelerar um pouco mais o seu processo de sucesso, de vitória na sua vida. Então, que Deus venha abençoar o seu dia. Não se esqueça, indiferente pelo que você possa estar a passar, ainda há esperança para você. E volto, né, a reforçar, não digo isso de forma filosófica, e sim de forma científica. Cientificamente já é comprovado que que você possuímos um grande potencial e com a maneira correta é possível acessá-lo. Então, indiferente pelo que você possa estar passando, indiferente do tamanho do seu problema, ainda há esperança para você. Que Deus abençoe seu dia. Sucesso!